Oi, quase amores! Como é que vocês estão? Preparados para o último conteúdo? Gente, o último conteúdo de circuito elétrico. Então, num circuito elétrico, você tem que estar preparado para abrir uma prova e encontrar resistores, geradores, receptores e capacitores. Fiz ali, ó, é o fim da elétrica do ensino médio. Existe mais um elemento que a gente costuma trabalhar dentro de um circuito chamado indutores, mas indutores não faz parte do escopo do ensino médio. Então, para quem não gosta, já sente o livramento, ó, ó o livramento indo embora, ó o indutor indo embora. A gente acaba mexendo um pouco com indução, mas de outra forma, com outros momentos, né? E aí a gente começa com capacitores. Capacitores é um conteúdo que eu vou trabalhar. Ele vai precisar, então assim, no meu programação aqui, eu vou dividir em 3 videoaulas, porque tem muitas nuances de capacitores, tá? Capacitores é quase um reestudo de muito assemelhado a resistores, tá? Tem muitas equações, muitas nuances. Geradores e receptores, eu não sei se vocês perceberam, era mais direto, né? Tem menos coisa para falar. Então vamos começar aqui, ó. Eu já comentei com vocês antes que a primeira ideia que a gente teve com relação à eletricidade é de um fluido, né? Então, o fluido mais próximo que a gente trabalha é a água. Por mais que a gente tenha N fluidos ao nosso redor, a gente lembra de água. Fala assim, um fluido, aí sua cabeça, água. O problema é que associar com água tem alguns problemas, né? Então, por exemplo, se você pensar em quando você liga e desliga uma mangueira, o processo ali de vazão é muito diferente. Então, assim, ali eu tenho uma vazão menor que vai aumentando e tal. Até construir uma vazão completa, né? A gente vai falar ali que ocupando todo o volume da mangueira. Que isso não funciona, por exemplo, com eletricidade, não é assim. A gente não tem esse... criou a diferença de potencial, a galera anda, e é todo mundo. Não é assim, aí começa com um pouquinho de corrente, aí a corrente... Não é assim que a gente trabalha, sabe? Então, assim, a associação é interessante, mas não é completamente correta, né? Não é uma associação muito boa. E aí a gente, nesse momento, está construindo a ideia de... Então, será que os condutores, os diferentes condutores que a gente tem, será que a gente consegue armazenar eletricidade neles? E a pergunta ainda é muito ruim, né? Armazenar eletricidade? Meu Deus, o que é isso? Então, a gente vai... Eu já vou trazer para o que eu quero. A nossa ideia é armazenar carga. A partir de eu conseguir armazenar carga elétrica, tá ótimo, já consegui aumentar a minha energia potencial elétrica. Então a ideia é, todo corpo tem a capacidade de armazenar, então peraí, vamos melhorar, né? Todo corpo condutor tem a capacidade de armazenar carga elétrica. E aí agora eu vou voltar lá um pouquinho em eletrostática, te relembrar de uma equação que eu sei que você sabe. E sabe por que eu fiz isso? Para esfregar na sua cara que eu ia usar isso em algum momento. O que eu vou lembrar de você? Certa vez na sua vida eu falei o seguinte, eu defini um negócio chamado potencial elétrico, que eu chamei de KQ sobre R. Então bora conversar aqui. Eu peguei aqui um condutor esférico, então eu quero que você imagine uma bola de metal. E o que eu fiz na minha bola de metal foi dar a ela uma determinada quantidade de carga. Então qual é o potencial elétrico que ela expressa? Vai ser calculado por esse putrequinho aí, ó. V igual a KQ, onde K a gente sabe que é uma constante eletrostática, Q é a quantidade de carga que eu coloquei ao redor, tá na superfície, lembra que a gente já estudou isso? Toda a carga em excesso, ela se localiza na superfície do condutor, dividido pelo raio da esfera condutora. Então tá ali, ó, o nosso KQ sobre R. Próximo ponto que a gente vai discutir eu consigo, então, criar uma relação super bacana aqui. Eu vou falar o seguinte. Eu vou fazer a seguinte razão. Eu vou dividir a carga pelo potencial. Se eu dividir a carga que tem ali pelo potencial, você concorda que isso é igual a o raio dividido pela constante eletrostática? Tá, então vamos discutir só pra gente lembrar. O que é o raio? O raio tem a ver com a forma do seu condutor. Então, tá aqui, ó, a forma do seu condutor. Já que a forma do seu condutor tá lá, sua bolota metálica, você não vai poder ficar mudando o raio dela a seu bel prazer, isso é uma constante.
Isso é uma característica do próprio condutor e que não muda enquanto você acrescentar ou retirar cargas dele. Ótimo. E embaixo tem a constante eletrostática, que tem a ver com o meio em que o corpo está inserido. Peraí, ó. Constante eletrostática, que tem a ver com o meio. Então, lembra que eu te contei, é mais fácil induzir coisas quando o meio é o vácuo ou o ar, do que tentar induzir carga ou colocar carga quando o meio, por exemplo, é o óleo. Então, o meio influencia nessa nossa relação de potencial e de construir coisas. Mas o meio, até onde eu sei, não muda. Então, a gente pode tranquilamente pensar o seguinte. Olha que bonito. Tá vendo essa razão aqui, ó? Essa razão R sobre K, a gente vai falar que ela é uma constante, e ela é. Eu vou dar um novo nome. Eu vou falar assim, ó. O que significa R sobre K? Falar, escreve C, pelo amor de Deus. Então é isso, ó. O que eu fiz? Eu vou escrever o seguinte pra você. Eu vou falar que Q sobre V é igual a uma constante. E é. Quanto vale essa constante? R sobre K, tá? Eu vou chamar essa constante, eu vou dar o nome para essa constante de capacidade elétrica ou capacitância. Espera um pouco. Então, a primeira coisa que eu preciso, que é o primeiro detalhe que a gente precisa se atentar, é que não é a mesma coisa de falar assim, quantas pessoas cabem num ônibus? Não é isso. A capacitância não tem a ver com a quantidade isolada de coisas, mas é uma razão. É uma razão assim, ó, é quanto de carga eu posso pôr para determinado potencial, tá? Então, a relação ali é de razão e não de quantitativo, porque a gente associa muito a capacidade a numerar, a contagem, né? E não necessariamente é uma razão. E a minha definição física aqui do nome capacitância ou capacidade elétrica é uma razão. Uma outra associação que eu preciso que vocês percebam, e talvez valha a pena ressaltar aqui, é que quando a gente fala de capacidade associada a fluido, o melhor fluido que eu quero que vocês imaginem não é líquido. Porque, por exemplo, se eu virar e falar assim, qual é a capacidade da caixa d'água, vocês falam assim, 5 litros, 30 litros. Você já imagina o volume total, o volume de um corpo já estabelecido. Agora, se eu falar assim, qual é a capacidade de um balão? A capacidade do balão, se pensar no fluido enquanto um gás, se associa muito mais ao que a gente está vendo aqui com relação à elétrica do que ao líquido. Porque você sabe que o balão pode estar cheio com diversos volumes de gás, com diversas quantidades de gás, né? Então, eu quero muito mais essa ideia flexível de capacidade do que essa ideia essa ideia já determinada de volume, né? De quantidade, tá? Então, passando por isso, eu quero trabalhar um pouco essa relação de... Então tá, a gente já construiu a ideia de que capacitantes são uma razão, né? Quantidade de carga para determinado potencial. Eu vou continuar trabalhando essa equação. Olha lá. Então, eu juro que eu faço isso do meu jeito. Os livros não fazem, mas é porque eu acho mais fácil gravar isso. A carga que você pode acumular num condutor pode ser calculada através do que você... que é carga é igual ao potencial vezes a capacitância, tá? E aí a gente já discutiu sobre a capacitância, a gente já entendeu que a capacitância vai ser uma constante que depende do formato do seu condutor e do meio que ele está inserido, ok? Então você está lá com uma equação que define para você o seguinte. Então vamos lá. A carga que um condutor pode ter, ela pode ser calculada através do produto entre o potencial e a capacidade elétrica, ou a capacitância, né? Só que aí você vai chegar numa conclusão que é meio óbvia, mas é que é muito boa de se ter. Bom, então, a quantidade de carga está limitada pelo produto VC. Só que a gente discutiu uma coisa maravilhosa. No produto VC, V é constante. Se o V é constante, só tem um jeito de você conseguir acumular mais carga num corpo. Seria aumentar o potencial dele. Então, existe uma relação aí de direta proporcionalidade entre o Q
e o V. Vou anotar esse detalhe. Anotei uma coisa que vai ser muito importante porque eu vou fazer agora, que é construir o dispositivo que a gente vai estudar. Então, eu introduzi qual é o processo que eu quero utilizar. O que o meu dispositivo vai fazer? Eu quero um dispositivo que consiga acumular carga. E aí, eu vou construir uma engenhoca chamada capacitor, que tem como função armazenar carga elétrica no circuito. Eu ia colocar assim, engenhoca. Mas se alguém ler isso daí, vai dar um BO, né? Vou escrever bonitão aqui, ó. Então, bora lá. O que é um capacitor? O capacitor vai ser, nós já sabendo desse comportamento de um condutor, de como ele consegue armazenar carga, a gente vai trabalhar esse comportamento e criar um dispositivo que vai me permitir guardar muito mais carga do que eu usando simplesmente um condutor isolado. Porque foi o que eu fiz até agora. Eu peguei uma bolota metálica e falei assim, olha, então, como é que eu faço para colocar carga aqui? Ah, você vai lá e coloca a carga pelo potencial. Como é que eu vou conseguir colocar mais carga? Ah, tem que aumentar o potencial. Só que se você ficar brincando com um condutor só depende de você e do limite da quantidade de carga que você consegue colocar naquele condutor. Eu quero criar um processo que faça com que eu consiga colocar cada vez mais carga no mesmo condutor, no mesmo potencial. Então, quer ver qual que é a sacada? A grande pergunta é, se eu não trocar o potencial, se esse cara aqui, ó, se esse cara, o V, lá em cima, na tela, ficar constante, será que tem como eu aumentar a carga desse negócio? E aí é que vai vir a ideia do capacitor, tá? Que é a nossa última ideia, antes da gente partir pro braço. Então, eu vou te contar como é que é, só para você entender a sacada. Então, vamos pegar duas situações aqui, ó. Situação 1. Pega só um condutor, aquele condutor esférico lá, que a gente gosta dele aqui, ó. Coloquei ele mais gordinho. Então, tá aí, ó, situação 1. Eu vou pegar, então vamos chamar isso daqui de corpo, Então, vamos começar primeiro com um condutor, né? Então, tá aqui, ó, situação 1, condutor. O que eu tenho nesse meu condutor? Eu tenho uma determinada quantidade de carga Q. E nesse ponto verde do meu condutor, se você se lembra muito bem das aulas de potencial elétrico, e aí eu tenho, é específico, potencial elétrico em esferas condutoras, na superfície o potencial é constante. Dentro e na superfície é constante, tá? Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho potencial elétrico, né? E aí eu posso falar assim, qual é a capacitância desse corpo? Nessa relação aqui, quem é a capacitância? Ou, posso até melhorar, né? Tipo assim, qual é a carga acumulada? Então, a gente pode escrever o seguinte, ó. A carga acumulada nesse lugar aí, ó, é que você, ou melhor, eu vou deixar em formato de capacitância. Quero mais, tá? Então, eu vou apagar aqui, ó. Capacitância da situação A vai ser a carga que ele acumulou pelo potencial. Então, essa é a situação 1. Eu quero dar um jeito de aumentar a carga aí. Porque, então, assim, ó. Então, eu vou te contando. Lembra que o C é uma constante? Então, olha como é que é importante a gente entender essa bagaça. O C é uma constante. Então, essa razão Q por V, ela já está definida. Você não pode aumentar ela, não. Porque a razão, ela é definida pelo tamanho do condutor, a forma do condutor e o meio que ele está inserido. Então, você não vai conseguir... Então, assim, esse é o máximo que esse condutor consegue. Nessa situação, qual é a quantidade máxima que eu consigo de enfiar de carga na superfície do condutor A? A quantidade máxima é Q. Você não consegue colocar mais do que isso, porque não tem como. Porque isso já foi definido quando você montou o seu condutor e colocou ele no meio em que ele estava. O que eu vou fazer agora é pura inteligência científica aplicada na elétrica. Fato, não é a minha, mas alguém fez isso, porque se dependesse de mim, não saía do lugar.
Eu não sei fazer gabarito. Quem dirá capacitor. Alguém que não tinha nada para fazer pensou o seguinte, olha que loucura. Me acompanha aí, hein? Ele falou assim, ó. Então pega esse mesmo condutor A e aproxima dele um condutor B. Então, peraí. 2 condutores A e B. Vou voltar a colocar as carguinhas do meu A aqui, ó. E aí eu vou continuar colocando aqui meu ponto B. Ó, o ponto verdinho que eu quero analisar. Na verdade, o ponto verdinho tava ali em cima, azar. Só que você vai aproximar. Olha a loucura. Olha que sensacional. Você vai colocar do lado, então são 2 condutores. Metal, metal, tá? Só que você vai aproximar um metal neutro. Olha que bonito. Ele é neutro. Neutro, neutro, neutrinho. O A não é neutro, não. O A já é eletrizado. Mas o B é neutro. E a gente sabe o que acontece quando você aproxima um corpo neutro de um corpo que tem carga. Acontece o processo de indução elétrica, né? Então, o corpo vai ser induzido. Então, as cargas negativas do corpo B vão se aproximar vão ficar do lado. Então, estava neutro, né? Neutro não significa que não tem carga, só que significa que os positivos e negativos estão iguais números. O que acontece é que os negativos serão atraídos para a superfície que está próxima do corpo A e os positivos não vão se mover. Mas nesse momento você vai me perdoar e vai deixar eu falar que eles vão para o outro lado porque fica melhor para nós, tá? Então, é isso daqui que vai acontecer. Então, eu vou colocar aqui, ó. Por indução elétrica, azada linha, ocorre polarização das cargas. Olha que lindo. Como é que vai ficar polarizado? Eu vou colocar até em outras cores, tá? Puxa azul, azul, azul. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá aí, ó, positivão. O que acontece? Olha que lindo. É como se esse lado aqui criasse uma carga menos Q e esse lado aqui criasse uma carga mais Q. Eu vou até escrever com outro, porque como eu já chamei aquela cargona ali de Q maiúsculo, vou colocar esse daqui Q minúsculo, né? Ele cria uma carguinha menos Q aqui e uma carguinha mais Q aqui. E olha que loucura. Pensa comigo. O que aconteceu com o potencial no ponto A? Essa é a grande pergunta. Essa foi a grande sacada. Tipo assim, aproximar um corpo neutro de um corpo que já está eletrizado, de um condutor eletrizado, muda em que na vida dessa coisa? Então, na situação, agora eu vou desenhar coisas na situação 1, tá? Então, aqui, ó, nessa situação 1 aqui, ó, o que a gente tinha? Qual que é o potencial, né? O potencial, já roubando, é KQ sobre R. Ficou espremidinho, eu vou puxar, vou para outro canto. O potencial vai estar aqui, ó. Vai ser igual a KQ sobre R. O que eu falei para vocês quando a gente estava estudando eletrostática? Que o potencial num determinado ponto, se existem mais de uma carga, é a soma dos potenciais. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Esse cara aqui, ó, ele é o V. Por causa do corpo A, por causa do A, não mudou, né? Então, V vai ser igual a KQ sobre R. Minto. Muito mentira agora. Por quê? Vamos pensar no ponto A? Agora, o ponto A, ele está sofrendo a influência do potencial gerado pela carga negativa. Então, aqui, ó, tem o potencial criado a uma determinada distância D aí, ó, que vai ser o V igual a constante vezes menos carga. Eita, vou colocar um pouquinho mais em cima. Quem que é o seu V, né? Esse V, eu vou chamar de VB. Então, é o potencial, deixa eu achar uma boa anotação. VB menos Q linha, é isso aí, minha filha. VB menos Q. Então, ele vai ser o K vezes a carguinha que tá gerando, que é a menos Q, dividido por essa distância D aí que eu coloquei. Agora, vamos pensar, então assim,
Esse é o potencial que está sendo gerado aqui, neste ponto aqui, ó. Neste ponto que eu acabei de desenhar uma seta. Por causa da polaridade de carga negativa que ficou numa extremidade. Agora pensa na polaridade de carga positiva. A positiva vai ser uma distância bem maior. Ó, 1, 2. A positiva, então, aqui, ó, vou colocar só embaixo pra gente ver. Eu posso chamar de D', né? Então, quem que vai ser? A VB mais Q, né? A criado pela polaridade positiva. Vai ser a constante mais carga dividido pela D'. Agora, vamos lá. Fala comigo. O que aconteceu? Você concorda comigo que VB mais Q em módulo é menor do que o módulo da VB menos Q por causa da distância? Então, quer dizer o seguinte, o que eu quero falar? Que a influência da carga negativa é maior do que a influência da carga positiva. Então, o potencial, ele diminui por causa da carga negativa e aumenta por causa da carga positiva. Mas, por causa das relações de distância, o potencial diminui mais do que aumenta. Então, no fim das contas, eu aproximar um corpo neutro do A faz com que o potencial nesse ponto maravilhoso aqui que eu vou colorir de, deixa eu ver, de rosa, diminua. Então, o potencial que ele tinha, ele vai sofrer uma influência do potencial negativo criado pelo condutor neutro. E aí, nesse ponto A, eu vou criar um potencial menor. Era aquilo menos o que o negativo ainda conseguiu atuar ali. Então, eu vou criar aqui uma V', que vai ser menor do que a V. Você concorda comigo? Balança a cabeça, não estou te vendo, mas balança a cabeça. E aí, agora eu estou sem espaço, mas eu queria muito finalizar aqui. E o que eu faço para finalizar aqui, Senhor? Eu choro? Não, você faz isso daqui. Então tá, o que a gente tinha de cara? Que a capacitância é a carga sobre V. Agora, a capacitância na presença de um neutro vai ser assim, ó. Vai ser a carga sobre o V'. Mas... Nossa, mas esse M não existe. Como V' é menor do que V, então quer dizer que para que você volte a ter o valor de C, você pode acrescentar mais carguinhas. Ou seja, sem mudar o potencial literalmente, né? Na verdade, você fez uma manipulação de cargas uma oposta à outra, você conseguiu mudar a quantidade de carga que ele pode acumular. Contei essa história inteira por quê? Porque sim, como é que a gente vai montar capacitores? Então, a gente vai montar capacitores, então vamos colocar aqui, ó, notação circuito. Num circuito, a gente vai precisar de 2 condutores. E eu vou desenhar desse jeitinho aqui, ó. Então, esse lado é um condutor. Esse lado é um condutor. Então, para construir um capacitor, você vai precisar de 2 condutores. Eu vou voltar a página para eu ler uma frase que eu escrevi. Coloquei aqui, ó. Engenhosa associação de condutores e isolantes, ó. Condutor do lado de condutor, e adivinha o que é aqui no meio? Se aqui no meio é ar ou qualquer outra coisa que você queira, isso é um isolante. Então, um capacitor na vida real nada mais é do que 2 metais separados. Eles não podem entrar em contato, porque eu preciso fazer indução elétrica para conseguir produzir o acúmulo de carga. Então, não há contato. A notação são 2 barrinhas paralelas de mesmo tamanho, tá? E aí, o condutor, o capacitor, né? Também é chamado de condensador. E ele existe em diversos formatos, tá? Então, por exemplo, existe capacitor cilíndrico. Como é que é o capacitor cilíndrico? Você coloca um cilindro de metal por fora e não pode encostar nele.
um cilindro de metal por dentro. Mas é aqui, ó, condutor, condutor. Esses dois condutores ganham um nome especial, bem específico, tá? São chamados de armaduras. Armaduras do capacitor. Viu? Não é só o homem de ferro que tem armadura. Piada horrenda. E aí vai ser sempre assim. Uma armadura vai ser positiva e a outra armadura vai ser negativa. Mas aí eu vou deixar para o próximo vídeo. Aqui fica só a nossa teoria e a nossa anotação do que é circuito dentro de um capacitor dentro de um circuito elétrico.